Acrescenta as tuas bênçãos, a leitura da tua palavra em cada um de nós, ó Deus. Aqui no pequeno tabernáculo e também na internet, e a todos que ouvirão, ó Deus, que assistirão esta simples reunião, que o Senhor abençoe. Pedimos o perdão, a graça do Senhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Podeis assentar. A irmã Solange esteve hospitalizada com o tal desse coronavírus, que não é de Deus. Deus não faz mal aos seus filhos. O profeta diz que é o diabo que veio para perturbar, mas Jesus veio para nos dar graça e nos dar vitória. A irmã Solange passou por momentos difíceis, mas o mais importante é que havia um grande grupo da noiva de Cristo orando por ela. E ela venceu mais esta luta. Amém? Mais esta batalha. Isso nos dá graça, nos dá força para prosseguirmos. Porque o maior sabor da vitória é por causa da luta. Vocês sabiam disso? Jesus disse que se não há luta, não há vitória. Se não houver luta, vamos vencer o quê? Sem luta não tem vitória. E nem tem campeão sem troféu. Cada campeão recebe uma medalha, um troféu. E todos os eleitos receberão o troféu da coroa da vida. Amém, naquele dia. Glória a Deus. Mesmo sentado em São João capítulo 12, versículo 23, Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, há de vencer. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Amém? Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Aí Jesus diz: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Amém. Deus estava na terra exatamente
humano, como nós somos. Ele não estava na terra como um anjo, não. Ele estava na terra totalmente homem. Jeová se fez carne, São João 1,14. Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Então Jeová se tornou totalmente homem, amém? Para poder resgatar o homem caído. Se não houvesse, se Deus não decidisse a descer à terra e morrer no lugar de Adão, toda a raça humana estaria perdida. Mas Deus proveu o Salvador. E o homem não tinha condição. Então ele decidiu que ele mesmo desceria à terra e nasceria humano, totalmente humano. O irmão Brana diz que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Amém? Porque nele, em Jesus Cristo, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando ele saiu da sepultura, aleluia, na manhã da ressurreição, ele saiu com toda a deidade nele. A deidade na terra. Deus na terra. Só quem viu ele foi os discípulos. Amém? Só os eleitos conseguiu ver Jesus depois da ressurreição. Os soldados viram uma luz, mas não sabia de que se tratava aquela luz. Mas Pedro viu, os discípulos viram. Tomé teve até que tocar nos seus pés, porque Tomé estava incrédulo. Aí Jesus disse: toca em mim. Eu não sou um espírito. Porque Tomé estava pensando que era um espírito que tinha entrado dentro do lugar que eles estavam escondidos. Mas Tomé, quando ajoelhou-se e disse: Senhor meu e Deus meu, Tomé creu. Era eleito, né, irmãos? O eleito crê. Aleluia. Na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 146. Então, quando o cordeiro tomou o livro e rompeu aquele primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer que aquele selo era para ser revelado. Mas quando foi colocado diante de João, era um símbolo. Quando João viu aquilo, ainda era um mistério. Por quê? Nem mesmo a ele foi revelado então. Quando João do Apocalipse, viu o trovão, aquilo era um mistério e não foi revelado a João. Foi revelado ao irmão Brana. E todos que recebem a mensagem também recebem esta revelação. Amém? Aleluia.
e não pode ser revelado até que se cumpra o que ele disse aqui com relação ao fim do tempo. Veio aquilo em símbolos, mas a revelação completa do Apocalipse, só quem recebeu foi William Branham. Amém? Só. E, amém? Os seus convertidos, né? Que Deus disse para ele que todos que ele amasse, e todos que amasse a ele, estaria lá. Deus disse para o irmão Branham: todos que te ouvirem, que te aceitarem, que te amarem, estarão lá. Eu te dou com você lá, além da cortina do tempo. Isso é profundo. Aleluia. Quando trovejou, lá em Apocalipse 10, recordem, o ruído forte de um trovão é uma voz de Deus. Isto é o que a Bíblia diz. Veja, um estrondo de trovão. Eles acharam que era um trovão, mas era Deus. Aleluia. Ele estendeu aquilo, pois lhe foi revelado. E era um trovão. Mas João entendeu o sonido da voz do trovão. Ele ia até escrever, mas a voz do céu disse: não escreva, porque não é tempo. Isto é para o tempo do fim. Oh Deus! E observem o primeiro selo aberto. O primeiro selo, quando ele foi aberto na forma de símbolo, ele ecoou. Agora, o que será quando for aberto em uma forma real? Isto ecoou tão logo que o cordeiro atingiu o selo. E o que revelou? Não tudo em si mesmo. Primeiro, está com Deus, pois Ele está no símbolo. Então, Ele é revelado. 3 coisas. Vê? Veio do trono. 3 coisas. Primeiro, ele não pôde ser visto, ouvido ou nada. Está selado. O sangue do Cordeiro pagou o preço. Oh Deus! E isto ecoou quando ele falou. E quando ele o fez, o cavaleiro do cavalo branco saiu. E ainda era um símbolo. Porque João viu um cavaleiro num cavalo branco. Isso é Apocalipse 6. Versículo 1 e 2. Era símbolo. Agora observe. Ele disse que isto seria conhecido
no último dia. Meu Deus! Mas veio em um símbolo de igreja. Você compreende isto, igreja? A congregação diz amém. Veio em um símbolo de uma igreja, que eles ali sabiam ser um selo. Mas, realmente, o que é, ainda eles não sabiam. Porque é um cavaleiro do cavalo branco. E isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Rompido para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Amém? Oh, irmãos, é Cristo se fazendo conhecer a igreja através da mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7. Aleluia. Porque nos dias da voz, Apocalipse 10 e 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, quando ele pregar, se cumprirá todo o segredo de Deus. Todo o segredo que João viu e não pôde escrever. Todo o segredo de Daniel, das visões de Daniel. Todo o segredo. Aleluia. Mas isto será, mas para a igreja. Agora observe. Oh, que coisa! Isto simplesmente me faz tremer, diz o profeta. Oh, igreja! Porque quando o irmão Branda estava pregando os selos, a revelação estava chegando simultaneamente. Ele leu Apocalipse 1, 6, verso 1 e 2, e começou a falar naquele assunto. Ele não tinha um livro na mão, ele tinha a Bíblia. E os selos começaram a se abrir. O cordeiro começou a abrir para ele. Por isso que ele diz que o lado direito dele era o lugar do anjo. O anjo ficava ao lado dele, dizendo: isso é isso. Amém? Batismo em nome de Jesus Cristo é selo. Está selado até hoje. Qual o doutor que entende? Qual o doutor que entende Atos 2:38? Mas os eleitos entendem. Amém? Os doutores em divindade, bispos, arcebispos, teólogos, não, para eles é mistério. Eles ficam só lá na ordem. Mateus 28:19. Aqui foi Jesus que falou. Claro que foi, mas Jesus deu a ordem. É trovão. A palavra de Deus é um trovão. Eles ficaram com a voz, com a ordem. Mas e o cumprimento da ordem? Quem cumpriu a ordem? Os discípulos. Os discípulos que imediatamente quando eles cumpriram a ordem, depois, parece que 3 dias depois, ou 4 dias, eles chegaram na porta do templo de Salomão. Tinha um coxo ali há 37 anos. Era coxo desde nascença. Eles chegaram ali e o coxo pediu uma esmola.
Pedro disse: nós não temos prata, não temos dinheiro, né? Mas o que temos te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o irmão Brana diz que Pedro pegou na mão daquele coxo, começou a segurar, devagar, segurando, até que ele levantou. 37 anos que não andava. Deus confirmando a mensagem de Pedro, com sinais e maravilhas e prodígios, com ressurreição de mortos e tudo, e ainda os teólogos não vê, está fechado para eles. A Bíblia continua fechada. Aleluia. Aleluia. Simplesmente isto me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente entenda isto, porque eu quero dizer, vocês pessoas, vou lhes chamar de noiva. Vejam, para que entendam isto. A voz é um trovão. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono, de onde o Cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Oh, irmãos, o Cordeiro saiu do trono para revelar os mistérios. Aleluia, para revelar. Agora, ele está aqui de pé para tomar a sua posição e suas reivindicações. Mas o trovão veio de dentro do trono e trovejou de dentro do trono de Deus. Aleluia. E o Cordeiro estava de pé aqui fora. O trovão veio de onde o Cordeiro havia saído, deixado o trono do Pai, para ir tomar o seu próprio trono. Glória! Agora não percam isto, amigos. Que coisa tremenda. Todos nós sabemos, como cristãos, que Deus jurou a Davi que ele restauraria a Cristo para sentar em seu trono e dar a ele o reino eterno aqui na terra. E ele o fez. Amém? Porque no milênio ele será chamado filho de Davi. Glória a Deus. Veio? E Jesus disse: aquele que venceu o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono, como eu venci e tenho me assentado no trono de meu Pai. Aleluia. Agora, algum dia ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Agora, ele vai chamar seus súditos. Como irá ele chamá-los? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Glória! Oh, sinto vontade de cantar um hino. Breve o Cordeiro se levantará, levará a sua noiva para estar para sempre ao seu lado. Todas as hostes do céu se reunirão para observar o quê?
porque será um cenário glorioso, todos os santos de branco, imaculado, e com Jesus festejaremos eternamente. Glória a Deus. Oh, que coisa! Falar a respeito de assentar agora em lugares celestiais, o que isto será? Se podemos nos sentir desta maneira, assentados aqui embaixo na terra, antes do rapto chegar, nesta condição que estamos agora, e podermos nos alegrar de pé ao redor das paredes, e de pé na chuva, apenas para ouvir isto, como será quando nós o virmos assentado ali? Oh, que coisa! Como será um tempo maravilhoso! Aleluia! Ele deixou o trono do Pai, se aproximou. Ele é o filho de Davi. Isto é o que o Israel pensou que ele seria então. Quando Jesus veio, Israel pensava que ele ia tomar o poder dos romanos, o poder de Herodes sobre a corte de Roma. Eles pensavam que ele seria rei no trono de Davi. Sim, ele é, mas não nesta maneira natural. Eles pensaram em uma maneira natural. Mombrana diz que Judas queria que Jesus promovesse uma revolução. Judas. Uma revolução para tomar o poder em Jerusalém e se tornar rei. Mas Jesus já era rei. Não precisava de aquele trono velho de Herodes, não. Não. Ele já tinha um trono na glória. Aleluia. Quando a nova Jerusalém descer, o trono descerá. Aleluia. Recordem o que a mulher Cirofenícia disse. Tu, filho de Davi, lembram do cego Bartimeu? Tu, filho de Davi, vê? E Jesus, sabendo qual era o seu plano, embora eles não soubessem, eles tentaram forçá-lo a fazer com que ele tomasse o trono. Até mesmo Pilatos lhe interrogou. Mas ele disse: se meu reino fosse deste mundo, então meus súditos, meus anjos, meus filhos, pelejariam por ele. Mas ele disse: quando forem orar, orem, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ele foi humilde aqui. Ele busca humildade. Ele quer ver humildade nos seus filhos. Porque ele deu o exemplo de humildade.
Quando fores afligidos, Ele quer que nós façamos como Ele. Fuja daquilo. Fuja daquilo. Agora, se alguém lhe procurar acerca do reino de Deus, aí sim, aí é hora de nós entrarmos. Mas se alguém chegar em nós e dizer, você sabe o que aquele fulano fez? Ou o que aquele outro deixou de fazer? Não é assunto nosso. Isso é assunto de Deus. O juízo pertence ao nosso Deus. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça e dependemos da graça. Porque graça é favor imerecido. Aleluia. Que grande coisa gloriosa. Deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. E então ele foi aquela criatura. Como o leão disse a João: vem e vê, e observe. Porque a sua obra intercessória para reclamar seu próprio trono, seus súditos redimidos. Vem e vê, e observe. E observe agora, você está lendo isto, e um dos selos, como voz de trovão, e um dos 4 animais, lá no capítulo 1. Quem eram os 4 animais? O profeta diz que Mateus, Marcos, Lucas e João representam estes 4 animais. E, no outro sentido, é leão, boi, homem, águia. Amém? Que são as criaturas viventes para defender a igreja. Aleluia, para defender a noiva. O leão representa quem? Cristo. O boi, o animal de sacrifício, na era das trevas. O homem, na era de Lutero, a era dos reformadores. A águia, aleluias, a voz do 7º anjo. É nesta que nós estamos, glória a Deus. Vocês sabem o que eram os animais? Já os temos, já os tomamos. Um como leão, um como um boi, um novilho, e o outro homem, e um como uma águia. Apocalipse capítulo 4 fala isso. Uma águia voando significa um profeta que vê das alturas. O homem, em Lutero, nos reformadores, a sabedoria do homem. Agora, este primeiro animal disse: observe, cada vez há um animal diferente, até aqueles 4 cavaleiros passarem. Até há 4 animais e há 4 cavaleiros. Porque aqueles cavaleiros, irmãos, eles vieram para atacar o rebanho de Deus, para destruir, para fazer com que a igreja de Deus creia diferente, creia no que Roma diz. Mas esses 4 animais veio para nos defender, a igreja, diante desses cavalos. Cavalo branco, cavalo
vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Mas em todas essas 4 fases, durante as 7 eras, há uma criatura vivente. Mateus, Marco, Lucas e João. Amém? Representando o leão, o boi, o homem e a águia. Aleluias. Que maravilha. Que maravilha. E observem, cada um daqueles animais anunciarem. Observem, cada um daqueles animais anunciarem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos voltar e provar qual é Mateus. Qual é Mateus, qual é Marcos e qual é João, e cada medida que seguiram. E um dos animais dizendo: vem ver. Ele ouviu um barulho de um trovão. E um dos animais disse: agora vem e vê. Em outras palavras, agora aqui está o cordeiro de pé, e João ali fora de pé observando aquilo acontecer. O cordeiro veio do trono como se ele houvesse sido morto. Porque quando João viu o cordeiro, viu o cordeiro saindo do trono, ele viu um cordeirinho ensanguentado, quando havendo sido morto. O sangue o cobria todo, e ele foi aquele que foi encontrado digno. E quando ele tomou o livro, então todos começaram a gritar e a comportar-se daquela forma. Veja você, por quê? Porque sabiam que a redenção havia sido paga. Glória a Deus. Oh, irmãos, quando aquele cordeiro foi entregue ali na mão dos malfeitores, e foi levado à cruz e sangrou ali na cruz, ali foi selado o pacto entre Deus e o homem. O irmão Brana diz que ali céu e terra se uniu novamente. Todo homem estava separado de Deus. Todo homem. Então o sangue de Deus veio à terra, foi derramado na terra para unir céu e terra. Então, é para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. É para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Depois nós prossegue aqui, porque não dá mais. Deus abençoe, Deus abençoe.